Agora, para manter mais ou menos o mesmo raciocínio, a gente vai ver o loop do tipo do while. Como que ele funciona? A gente já viu o while, que tem um char aqui, condição, que é igual a S. Aí enquanto a condição for igual a S, ele vai executar aqui. Não é? Só que lembra que eu coloquei aquele exemplo lá que o usuário ele podia escolher se ele queria iniciar o loop ou não. Só que imagine uma situação em que a gente precisa que aquela instrução que está dentro do while seja executada pelo menos uma vez, independente da resposta do usuário. Então, como que a gente faz isso? Só vou executar para a gente ver. Se colocar assim, o jeito daí vai ficar rodando isso aí infinitamente. Agora, se ele colocar qualquer outra letra, não vai rodar. A gente quer que, mesmo se ele coloque N aqui, execute pelo menos uma vez. Para isso, a gente utiliza o do while. Como que é a sintaxe do while? Primeiro a gente coloca do. Do, no inglês, é o verbo fazer, tudo bem? Executar. E depois, aqui no final, a gente coloca um while, a condição. E nessa sintaxe aqui, vem um ponto e vírgula depois do while. Tudo bem? Aí, como funciona? A gente vai colocar a condição aqui dentro, aquela condição igual a S. E aqui dentro a gente vai colocar aquela mensagem. Vou colocar loop mesmo. Agora, olha só que interessante. Vou compilar e executar. Se a gente colocar assim, aí vai rodar infinitamente, que nem o while. Só que, se eu colocar N, ele vai rodar pelo menos uma vez esse bloco de código aqui, antes de verificar. Ou seja, ele primeiro executa, aí depois ele verifica. Bom, e quando que a gente utiliza o do while? Nesse exemplo que eu dei aqui foi bem simples, só para a gente ver o funcionamento dele. Só que o que a gente teria que fazer aqui dentro do nosso loop para perguntar se o usuário quer continuar no loop? A gente teria que imprimir uma outra mensagem aqui dentro, perguntando para ele. Só que, ao invés de iniciar, continuar. Você viu o que eu acabei de fazer aqui? Eu tive que copiar uma parte do código e colar aqui novamente. Uma forma mais prática de eu fazer isso é simplesmente excluir essa parte do código e aqui eu perguntar. Claro que você não vai estar perguntando para o usuário sobre um loop, mas sim sobre alguma função do programa. Por exemplo, abrir um arquivo, fazer um novo cálculo ou coisa do tipo. E se a gente compilar e executar, aí, deseja continuar no loop? Sim. Enquanto eu colocar sim aqui, ele vai continuar no loop. Se eu colocar não, aí ele encerra o programa. Então a função do while é economizar código quando você iria ter que utilizar ele antes do loop. Para ficar mais visível ainda, eu vou fazer isso com o while, que aí você vai ver a diferença que o do while faz. Vou colocar aqui while, condição igual a S, aí eu imprimo essa mensagem aqui. Aqui eu vou colocar iniciar. Aí, agora sim, você vê aí, ó, no while, para a gente ter o mesmo funcionamento que o do while teve sem replicar o código, a gente teria que fazer aqui replicando. Para evitar que a gente tenha que ficar duplicando o código para inserir ele dentro de um loop, a gente simplesmente já começa ele dentro de um loop do tipo do while. Só que aqui é um exemplo simples. Imagine isso com funções mais complexas, como por exemplo, você fazer uma manipulação dentro de um objeto, ou mexer com vários cálculos ao mesmo tempo, em que ao invés de 3 linhas, são por exemplo 200 ou 300 linhas. Então esse daqui economiza tanto espaço de armazenamento, do código-fonte e do programa, espaço de uso da memória e também de desempenho. Então sempre que você iniciar um loop e você vê que você copiou exatamente o mesmo bloco de código antes e dentro do loop, você simplesmente taca isso dentro de um do while e faz tudo com somente uma instrução. E já com esse conhecimento, a gente já pode passar para o nosso próximo tópico.